Fala galera, professor Felipe na área e a gente está aqui para mais uma revisão. Agora a gente vai fazer uma revisão breve de geografia, tá? Focada na nossa prova da segunda unidade. Prestem atenção, porque na nossa prova de geografia a gente vai possuir aí duas temáticas principais, tá? A primeira delas é tratando sobre globalização, certo? E a segunda delas é falando sobre neoliberalismo, conceitos e ideias que andam muito juntas e que eu preciso que vocês compreendam para que façam uma boa prova. Vamos lá? Vou dar um segundinho para vocês pegarem a ficha de vocês aí, de geografia. Quem não tem, acessa a ficha online que existe disponibilizada no WhatsApp da turma. Vamos embora. Primeira questão, tá, gente? Um dos principais impactos da globalização econômica é... Vamos lá. A gente trabalhou um pouquinho em sala, né, a questão da globalização. Eu preciso que vocês já lembrem alguns conceitos, tá? Conceitos esses que estão associados à forma como a globalização, ela foi um movimento, foi e é, né, porque a gente vive isso, um movimento social, econômico, cultural, que interligou, né, várias culturas, conceitos, economias, fazendo que tudo pareça mais próximo, né? Hoje a gente tem uma grande facilidade para entrar em contato com pessoas ao redor do mundo. Hoje a gente pode fazer transações financeiras, né, que podem chegar em qualquer lugar do mundo em questão de minutos. E hoje a gente também tem uma economia que é globalizada, ou seja, uma guerra que acontece em Israel e Irã, ela pode impactar diretamente na economia da gente aqui no Brasil, tá? A gente tem vários exemplos disso e aí eu quero que vocês tenham isso em mente para a gente poder começar. Então vamos voltar à questão. Um dos principais impactos da globalização econômica é... Vamos ler as alternativas com calma e tentar achar a resposta. Letra A: redução da dependência entre os países. Será que houve uma redução das dependências? A gente hoje ainda percebe e visualiza que muitos países dependem economicamente de outros, principalmente de parceiros econômicos, tá? Então talvez essa aqui não seja a nossa alternativa correta. Letra B: eliminação das fronteiras políticas. Houve o fim de fronteiras políticas, né? No caso, então, o Brasil ele é misturado com a Argentina, misturado com o Paraguai, misturado com o Uruguai, misturado com a Colômbia, com a Bolívia, é isso? A gente deixou de considerar as fronteiras que dividem os países? Não, né, gente? Isso não aconteceu, tá? Essa alternativa ela não é condizente. Letra C: a intensificação das interconexões comerciais e culturais. Isso lembra um pouquinho do que eu estava falando antes da gente responder, não é? A gente tem hoje interconexões. O que é isso? O que é uma interconexão? Inter significa de fora, né? Conexão, né, é uma conexão realizada com uma parte exterior, certo? Então a gente hoje tem muitas interconexões comerciais, porque é o que acontece, né? O Brasil ele faz comércio com vários países do mundo, Estados Unidos, China, França, né? Então isso mostra, né, uma amplitude comercial e a gente também tem uma interconexão cultural. Por quê? Porque tem muita gente que vem para cá, né, de outros países, torna-se, né, cidadão brasileiro, e assim como a gente tem gente que vem para cá, a gente tem, né, aqueles que migram para outros países e vão disseminando a cultura brasileira em diversos locais. Então isso mostra uma interconexão, né, uma expansão das barreiras, né, culturais, sociais, econômicas. A alternativa correta para a gente aqui é essa, tá, gente? É a letra C. Mas vamos seguir. Letra D: crescimento isolado de economias agrícolas. Quando a gente está falando de globalização, a ideia de isolamento não é uma possibilidade, tá? Então a gente ignora essa alternativa porque ela está fora do padrão que a gente está buscando. Letra E: substituição do dólar pelo euro como moeda global.
Isso pode até acontecer no futuro, gente, mas atualmente o dólar continua sendo a moeda universal para muitas transações, tá? Tanto é que muita coisa que a gente consome, inclusive, é ainda influenciada pelo dólar. Por isso que a gente tem a carestia de alguns insumos, alimentos, itens, enfim, tá? É importante ter isso em mente. Primeira questão, letra C, correta. Vamos seguir, né? Segunda questão que eu acho muito bacana. Uma das características da globalização vamos lá, vamos pensar. Uma característica, gente, uma coisa que marca a globalização. Vamos tentar identificar aqui nas alternativas. Letra A, fechamento das economias nacionais. Não tá muito bacana não, né? Fechamento das economias. Como assim um fechamento? É uma abertura, tá? As economias nacionais, elas vão agora se interconectar, vão se ligar a outras economias, né? Vão inclusive depender de outras economias. Não tem como se fechar num mundo globalizado, porque se você se fecha economicamente, você vai perder diversas oportunidades e isso vai encarecer, né, ainda mais os produtos que você tem, as coisas que você tem no seu país. Então, letra A, fora de contexto. Letra B, isolamento das nações desenvolvidas. Novamente, falou de globalização, a gente não pode juntar com a mesma ideia de isolamento. Não pode. Globalização é um extremo, isolamento é outro, tá? A aceleração do fluxo de capitais, informações e mercadorias. Essa é a alternativa correta, gente, tá? Por quê? Vamos lá. A gente vai ter uma aceleração do fluxo de capitais. O que é capitais? Tá? O dinheiro. A gente vai ter uma maior rotatividade de transações financeiras, econômicas acontecendo com muita frequência em diversos países. Então, preste atenção para que você entenda que aqui a gente está falando de uma coisa que acelera o processo econômico. Além disso, um fluxo maior de informações. A gente hoje tem acesso à informação de tudo que é canto, basta usar a internet e você consegue achar notícia de praticamente todos os países do globo a qualquer momento na palma da sua mão, se você tiver um celular conectado à internet. Então isso com certeza foi acelerado. Além disso, mercadoria. Hoje, gente, a gente consegue comprar uma coisa lá na China para chegar aqui depois de 60 dias ou 30, eu não sei. Mas antigamente, nunca que isso aconteceria nesse prazo. É negócio de você comprar e depois de anos aquilo chegar até você. Por quê? Porque as rotas comerciais, elas não tinham essa conexão. Elas não tinham essa forma de existir, de se relacionar com outros países do globo. Então, hoje a gente tem, né, a aceleração de fluxos de capitais, informações e mercadorias muito, muito grande. Isso é uma característica marcante da globalização. Letra D fala da estagnação das tecnologias da comunicação. Isso está errado porque a gente está avançando cada vez mais, né? Inclusive a gente está vivendo a era da inteligência artificial, que ajuda muito na tecnologia, né? Na forma de comunicar. Então, acho que a letra D não tem nada a ver e você não marcaria. Letra E, extinção das multinacionais. Hoje em dia é que a gente está vendo o avanço e a presença de multinacionais no nosso país e em vários países. Então isso só vai aumentar, isso só vai crescer, tá? Segunda questão, alternativa correta, letra C, tá? Vamos seguir. Terceiro, as multinacionais, as empresas multinacionais exercem grande influência na globalização. Por quê? Vamos lá. A gente está falando de empresas, né, que são presentes em várias nações, várias, nacionais, nações, em vários países, tá? A gente vai falar aí da Heineken, a gente vai falar da Nestlé, a gente vai falar da Coca-Cola, a gente vai falar de várias, da Unilever, a gente vai falar de várias empresas multinacionais, né, que se apresentam no mercado. Por que elas são, né, tão importantes? Qual a influência delas? Vamos lá.
A. Estimulam o isolamento de economias locais. Uma coisa que está presente em várias nações, ela não pode, né, estimular isolamento de alguma coisa, tá? Não promove isso. Segundo, ou melhor, letra B. Substituem os estados nacionais nas decisões políticas. Gente, a gente está falando de empresas multinacionais, a gente está falando de governos multinacionais. Uma empresa nunca vai, né, em sua maioria, assumir uma forma de governo. Não é isso que eles querem. Eles querem lucro, eles não querem governar ninguém, tá? Então, letra B, fora de contexto. Letra C. As multinacionais exercem grande influência na globalização. Por quê? Porque controlam grande parte do comércio e da produção em escala mundial. E é isso, gente, tá? As multinacionais, elas têm ali, né, um grande controle da parte comercial. Basta você entrar no mercado que você percebe isso, certo? Você vai comprar um suco e aí normalmente você olha a marca da Coca-Cola, né? E você diz, eu não vou comprar não. Mas aí você compra um Del Valle, você compra um Tang, você compra alguma outra marca e você vai ver que essas marcas, elas fazem parte do grupo Coca-Cola, tá? Então você, de certa maneira, mesmo que você não queira, mesmo que não seja intuitivo, você acaba estimulando e aumentando ainda mais o tamanho, né, desse comércio dessas multinacionais. Além disso, uma produção em escala mundial, gente, é uma coisa assim, a nível global, né? Todo canto do mundo você vai ver a presença da Coca-Cola e dos seus itens, né, derivados. Por quê? Porque já é uma coisa de nível global, certo? Então, letra C é a nossa correta aqui. Mas vamos seguir. Letra D. Promovem políticas protecionistas nos países subdesenvolvidos. Não é isso que acontece, tá, gente? Uma empresa multinacional, quando entra num país subdesenvolvido, aquilo que ela faz é tentar fazer o país se abrir ao máximo para receber outras multinacionais, tá? Para que a economia seja controlada pelas multinacionais, para que o país se torne dependente e não ele se fechar. Protecionismo é proteção, é se fechar, tá? Outra coisa, redução dos investimentos em tecnologia, tá? Não tem condições disso acontecer, tá? Não há condições do investimento ser reduzido em tecnologia, porque a tecnologia ela é super aplicável dentro dos países e dentro das multinacionais. Então a nossa alternativa, a única alternativa correta para essa questão é a letra C de casa, tá? Terceiro, letra C. Vamos seguir mudando de tema, tá? A gente vai tentar entender outro tema agora. Quarta questão. O neoliberalismo defende como princípio econômico, ou seja, o neoliberalismo, o sistema econômico neoliberalista, defende como seu princípio econômico o quê? Vamos lá. Ampliação do papel do Estado na economia. Falei para vocês em sala, o neoliberalismo é totalmente contrário ao papel do Estado. Quanto menos Estado na economia, mais neoliberalista vai ser, tá? Então, letra A tá fora. Letra B, estatização das empresas estratégicas. Gente, o neoliberalismo ele prega, né, que as empresas estratégicas elas sejam, né, elas saiam da tutela do Estado e se tornem da iniciativa privada. Então eles não vão propor estatização nenhuma, tá? A letra B ela tá errada. Letra C, intervenção governamental em todos os setores sociais. Isso não vai acontecer no sistema neoliberal. Eles querem um mínimo de intervenção do governo possível nas áreas e que sejam somente nas áreas essenciais, se houver. Letra D, a mínima intervenção estatal e a valorização do mercado livre. Gente, aqui está a nossa alternativa, tá? Por quê? Porque é a mínima intervenção do Estado, é a mínima, assim, é só o que realmente for necessário,
né, que eles vão querer dentro do governo, e também a valorização do livre mercado, né, do mercado que ele permite que várias empresas concorram entre si, independente de onde sejam. Tá? Isso aí é um dos princípios do neoliberalismo, certo? A letra E está errada porque ela fala ali da proibição de investimentos estrangeiros. E na verdade o neoliberalismo ele prega, né, junto com a globalização, o contato de diversas economias para que isso possa aquecer a economia global. Isso é o neoliberalismo que fala. Quinta questão e última para a gente encerrar aqui, a gente vai entender o que? Vamos lá. Uma das principais críticas feitas ao modelo econômico neoliberal é, vamos lá, o que é que mais se pontua como crítica para o neoliberalismo? Vamos entender. A. Aumento de emprego e da renda. Não é isso que a gente vai entender, tá, gente? Essa questão aí, ela não está associada a uma crítica ao sistema neoliberal, que inclusive é um sistema marcado por precarizar as relações de trabalho, certo? Não é isso que a gente vai entender. Letra B. Ampliação da Seguridade Social. Gente, essa não é uma crítica feita ao neoliberalismo, certo? Isso na verdade nem é uma crítica, porque ele está falando que o neoliberalismo amplia a Seguridade Social, sendo que o neoliberalismo é aquele que implanta a diminuição dos direitos do trabalhador. Então não tem como a gente usar essa alternativa como correta. Letra C. Enfraquecimento de políticas públicas e sociais. Gente, a gente vai ter aqui como resposta correta justamente a letra C. Por quê? Quando o neoliberalismo prega, né, a diminuição da intervenção do Estado, ele está pregando que o Estado é para ele deixar de estar presente na sociedade, para que tudo fique à parte da iniciativa privada, né? Que a iniciativa privada cuide daquilo que for necessário e também além. Então, com o governo saindo, a gente vai perder as políticas públicas e as políticas sociais que são pensadas para o povo, certo? E aí essa é uma das fortes críticas feitas para o sistema neoliberal. Alternativa correta, letra C. Só para fechar, letra D. Crescimento das pequenas propriedades rurais. Gente, isso não está associado ao nosso tema, tá? Isso não está associado ao tema do neoliberalismo. Então, tira essa questão de cogitação. Letra E. Redução dos lucros empresariais. Na verdade, o neoliberalismo ele preza muito pelo lucro. Então, não vai ter uma redução do lucro, vai ter um aumento significativo. Por isso, essas últimas duas alternativas estão erradas e a letra correta para a quinta questão é a letra C. Gente, a gente termina por aqui nossa revisão. Fiquem atentos porque tem mais por aí. Tchau.